Então, pessoal, como é que foi aí a primeira parte? Espero que nas 12 questões você tenha tirado pelo menos 8. Essa é a parte mais desafiadora, tá bom? Agora vamos para a segunda parte, que é o bloco de sinalização. Isso mesmo, o sistema de sinalização viária. Geralmente, o Detran coloca 6 questões. Vamos tentar acertar pelo menos 4, mas eu vou te falar, se você fizer um bom preparo, você consegue acertar 6 e fechar a prova de sinalização, e isso vai te ajudar na parte mais difícil, tá bem? Então vamos conferir aí a sinalização viária? Até já! Então, pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso simulado 1, como eu disse, né? O simulado eu dividi em 4 blocos para não ficar um vídeo muito extenso. Então, vamos agora para a segunda parte, onde nós vamos falar do sistema de sinalização viária, tá? Geralmente, o Detran coloca 6 questões sobre isto, né? Sobre as plaquinhas, sobre as marcas, né? Os apitos, tá bem? Então, procure acertar pelo menos 4, estude, mas se você estudar direitinho, você consegue até fazer os 6 pontos e fechar essa prova de sinalização, que é bem possível, tá? Com isso, você vai estar ajudando a primeira parte, que é uma parte mais desafiadora, mais complicada, ok? Então, vamos lá? Então, questão número 13, que nós paramos na 12, que foi o primeiro bloco, tá bem? Para quem está chegando agora, assiste lá a correção da primeira parte, que você vai entender melhor isso. Então, a sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa, compõe-se de dar um pause para você responder. Isso, agora que você voltou, vou abrir a resposta, 1 ou 2 luzes amarelas. Deixa eu mostrar isso para você, tá bem? Então, tome cuidado com uma coisa, quando a gente fala sinalização semafórica, o que vem na cabeça das pessoas? Apenas aquele sinal tradicional que todo mundo conhece, que tem a luz amarela, vermelha e verde, tá? Aquele é o SS01, mas tome cuidado que existem 10 sinais semafóricos, tá? Tem o SS01 até o 10, e o que eu considero mais perigoso para você, tá? É o SS02, que é o pedágio e balsa, o SS03, que é o direção controlada, o S04, que é o controle ou faixa reversível, e o SS05, que é o direção livre. Se você ficou perdido, é porque você ficaria perdido na prova também, tá? Então, dá uma olhadinha caprichada nesses sinais semafóricos, tá? O S9 e o 10 é bem tranquilo, nós chamamos de sinalização semafórica de advertência, onde o condutor terá apenas que reduzir a velocidade e redobrar a sua atenção, tá? Bom, vamos para a próxima pergunta, 14. A placa A5A indica, dá um pause para você responder, seja honesto com você mesmo, hein? Vá marcando para ver quantos pontos você tem, você vai conseguir fazer. Pronto. Deu um pause, já respondeu, já voltou, então você marcou que é a letra B, curva em S à esquerda, né? Olha, meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado com isso. Nós temos 10 placas, curvas acentuadas, curvas em S, pista sinuosa, e isso faz uma salada na cabeça das pessoas, tá bem? Então, nós temos 4 curvas, sendo que 2 são apenas curvas, seja para a direita ou para a esquerda, e a curva acentuada, que pode ser para a direita e para a esquerda também. Temos a pista sinuosa, fique atento para que lado ela é, tá? Que existe a pista sinuosa para a direita e a pista sinuosa à esquerda. E existem as curvas em S, podendo ser simplesmente uma curva ou acentuada também. É ou não é confuso? Até eu me enrolei para estar falando de tanta curva para você aqui agora, tá? Então imagina numa prova você com esse monte de curva na sua cabeça. Mas lembre-se, são 10 plaquinhas, tá bem? Então dá uma olhadinha caprichada, e essa aqui você vai perceber que não são curvas em S, porque você faz uma e imediatamente já tem que fazer outra, então isso forma a letra S, tá? Uma é simplesmente a curva em S para a direita, e a outra é uma curva acentuada em S para a direita, tá? Não confunda aí o lado, tá, meu amigo e minha amiga, tá? Você vai considerar a primeira curva, então você sempre analisa, interpreta a placa, colocando o seu veículo na parte inferior e deslocando esse veículo para a parte superior, né? Então imagina o seu veículo lá embaixo, ele vai subir e vai fazer primeiro uma curva para a direita, então é essa curva para a direita que dará nome à placa, tá bem? Então vamos para a seguinte,
15. A placa R33 indica. Então, vamos lá, dá o pause. Pronto, você voltou. O que você marcou? Sentido de circulação da via, né? É isso que você marcou? Muito cuidado, eu vou mostrar a semelhança dessas placas. Essa aqui, né, é o sentido de circulação na rotatória, mas cuidado que nós temos a placa interseção em círculo, tá bem? Essa aqui, sentido de circulação na rotatória. Muitos alunos me perguntam aqui o seguinte, né? Ademir, eu vou ter que guardar esses códigos R33? Será que a minha prova vem assim e eu vou ter que decorar o que é R33? Não, fica tranquilo, tá bem? Fique tranquilo, o Detran não vai fazer essa maldade com vocês, tá? Então, ele coloca o código R33, mas ele vai colocar também o desenho, tá vendo? Agora você vai ter que, pelo desenho, não pelo R33, saber o que significa essa imagem, né? E essa imagem, tome muito cuidado, porque existe a placa interseção em círculo, que é até certa forma parecida com ela, mas eu vou mostrar algumas diferenças básicas, ok? Então, essa aqui é o sentido de circulação na rotatória. O perigo que eu digo é esse aqui, né? Olha bem. Tem aluno que fala assim comigo, Ademir, mas as placas são muito parecidas. Não, gente, placa parecida não, ela pode ter o mesmo símbolo, né? Mas uma placa é amarela, a outra é vermelha, uma é quadrada, a outra é circular. O que nós temos de parecido nisso aqui, tá certo? Então, olha bem, placa é cor. Tá bem? A primeira coisa que você analisa numa placa é se você vai prestar atenção naquela placa, se ela é importante para você naquele instante, é a cor da placa, tá bem? Então, quando você está dirigindo, tudo acontece muito rápido, as informações vão chegando como tempestade na sua frente, tá? E você tem que analisar aquilo que é importante naquele momento, ou seja, você tem que ser seletivo. Então, se você está vendo uma placa circular vermelha, essa placa é importante? Claro que ela é importante, muito importante, é uma placa de regulamentação, é uma placa que, se você desobedecer, descumprir a mensagem dela, você estará cometendo uma infração. Já uma placa amarela também é importante, mas tem um outro sentido. Uma placa amarela fala de perigo, né? Então você vai redobrar a sua atenção e ficar atento para não ser surpreendido por esse perigo, tá? Então, placa de advertência fala de perigo. Qual o perigo aqui? Que você vai encontrar uma interseção em círculo. Ademir, o que é interseção? Interseção é um cruzamento de duas vias no mesmo nível, tá? E essa interseção, ela pode ocorrer em forma de cruz, ela pode ocorrer em forma de T e aqui ela vai ocorrer em forma de círculo. Mas qual que é o perigo que ele está sugerindo a você? Se uma via vai cruzar com a minha, não importa o formato, se é cruz, se é T, se é em círculo, corre o risco de uma colisão. Então essa placa está falando para você, cuidado, à frente uma via vai cortar o seu caminho no mesmo nível que você. Então, portanto, haverá um risco de colisão. E por ser em círculo, tem um risco maior ainda de você ter que pagar, ter que indenizar o veículo dos outros. Já essa placa vermelha, não, essa placa é uma placa de regulamentação, elas vão indicar proibições, restrições, limitações. Essa aqui está obrigando você, olha bem, a circular a praça no sentido horário ou anti-horário. Então, o que ela está indicando? O sentido de circulação na rotatória. Como que você vai circular? Se você vai entrar circulando para a direita no sentido anti-horário ou para a esquerda no sentido horário, né? É claro que a gente conhece aí a maioria das praças, a gente entra para a direita, circula no sentido anti-horário. Acostume com essa linguagem, também ela pode ser usada na prova. Então a gente normalmente circula no sentido anti-horário, tá? Mas existem exceções e essas exceções devem ser sinalizadas para evitar que você entre na contramão, ok? Vamos para a próxima. Aqui, pelo amor de Deus, né? Tranquilo. Diante da placa SA12, você entende que dá um pause. Pronto, você voltou. Existe um restaurante. Opa, Pedro, eu estou voltando. Desculpa, eu passei para o lado errado. Nós vamos encontrar um restaurante. Olha,
Muito cuidado, gente, tá? Muito cuidado, como eu falei, prova de sinalização dá para fechar, mas tem algo que ameaça vocês, sabia? Não é a placa de regulamentação, não é a placa de advertência, essas placas são muito importantes no nosso dia a dia, portanto as pessoas costumam estudar apenas essas placas e se esquecem das placas de atrativos turísticos e placas de serviços auxiliares, né? Então se você verificar no meu canal aí, você vai perceber que eu fiz um vídeo só com essas placas. Por quê? Porque são essas placas que têm tirado pontos dos meus alunos, porque cai a placa zoológico, praia, as pessoas acham que isso não vai cair na prova por serem placas bobinhas, bobinha é quem acredita nisso, tá bem? Então, tá? Essa aqui, eu acredito que você tenha acertado, restaurante, mas tem placa, tem questão sobre placa de serviços auxiliares e atrativos turísticos que são perigosas, tá? E elas sim têm impedido que os meus alunos às vezes tirem 6 nessas provas, na parte de sinalização, ok? Vamos para a próxima. Identifique o significado do gesto do condutor expresso no desenho abaixo. Bom, dá um pause, depois nós comentamos, né? Muito bem, você voltou, já marcou. O que ele está sinalizando? O que esse condutor está sinalizando para você? Que ele vai diminuir a marcha ou parar, tá? Olha, só existem 3 sinais do condutor, que nós chamamos GC. Tá? Então, GC significa gesto do condutor, ou seja, nós temos esse gesto que ele coloca o braço esquerdo colocado para fora, né? Horizontalmente. Nós temos esse que ele coloca dobrado e nós temos esse que ele coloca para fora, mas vai movimentar verticalmente esse braço, tá? Eu não vejo muita dificuldade quando a prova cai o desenho, né? Porque o primeiro, né, virar à esquerda, tá claro que ele vai virar para a esquerda. O segundo também virar para a direita. A minha preocupação é quando o Detran, ao invés de colocar um desenho, ele coloca isso em texto, tá? Então, o que eu percebo que meus alunos aqui, eles têm uma certa dificuldade para responder, é quando o Detran coloca isso contextualizado, ao invés de colocar uma questão gráfica, como é o desenho que está aí, né? Então, o Detran pode colocar aí o virar à esquerda, que é o GC01, né? Ele perguntou o que significa o GC01 e coloca esse desenho, você vai acertar. Mas ele pode colocar isso em forma de texto, por exemplo, ele não coloca desenho algum e você vai ter que ler e interpretar. Então, ele vai falar, quando o condutor coloca o braço esquerdo para fora na posição, né, horizontal, ou seja, estende o braço horizontalmente, né? Tá vendo? Ele não colocou nenhum desenho, mas ele descreveu aquele gesto, tá? E esse virar à direita, então o pessoal fica mais enrolado ainda, porque ele fala assim, quando o condutor coloca o braço na posição horizontal e o antebraço na posição vertical, o que significa? Pronto, tá feita a confusão, porque aí você vai ficar preocupado, o que é braço, o que é antebraço, tá certo, né? Então, o braço é a parte acima do cotovelo e o antebraço é a parte de baixo, entre o cotovelo e a mão, tá? Mas não fica preocupado com isso não, você não tem que saber o que é braço, o que é antebraço, aqui não é aula de anatomia, né? Isso é aula de sinalização, tá? Então, quando ele fala que um fica na posição horizontal e o outro fica na posição vertical, tá na cara que seu braço está dobrado, se ele está dobrado, você vai dobrar para a direita, se ele está esticado, você vai dobrar para a esquerda, né? E quando vai diminuir a marcha, ele vai colocar o braço para fora e movimentar. Então, virar para a esquerda, o braço fica estático, ele está paradinho, né? No diminuir a marcha, ele vai movimentar para cima e para baixo, como o desenho está bem claro, né? Tá bacana o desenho, tá dando para perceber direitinho, tá? Mas fiquem atentos, a prova se torna fácil porque tem apenas 3 gestos do condutor, né? Diferente dos gestos do guarda, que são 6, mas aí outro dia eu conto essa história para vocês, né? Claro, se você me der a honra de continuar me seguindo aí no meu canal, ok? Bom, e para encerrar a nossa prova de sinalização, a sinalização horizontal, então a sinalização pode ser vertical, que são as placas, né? Placas de advertência, placa de regulamentação. A sinalização pode ser horizontal, que é tudo aquilo que é pintado no chão, tá certo? A sinalização também, ela pode ser gestual, pode ser sonora, pode ser semafórica e podem existir, né,
os dispositivos auxiliares. Então aqui está falando da sinalização horizontal, né? Aquela sinalização que utiliza pinturas feitas diretamente no solo, tá bem, gente? Pintura, então só chama de sinalização horizontal aquilo que for pintura. Se tiver 2 dedos, né, de altura, se tiver um relevo, aí já é um dispositivo auxiliar. Outro dia eu também vou explicar isso melhor para vocês, né? Então, sinalização horizontal é aquilo que é pintado e pode ser pintado em que cores? Dá um pause. Agora que você voltou, eu vou abrir. Mas muita gente marca amarela, branca e vermelha, tá? Mas pouca gente marca amarela, vermelha, branca, azul e preta. Nossa, Ademir, existe pintura preta no asfalto? Sim, existe a pintura preta no asfalto, tá bom? E eu vou mostrar para vocês agora direitinho essa história, ok? Então vamos lá. Amarela, vermelho, branca, azul e preta. Tá? Então vamos lá, a cor na sinalização horizontal. Primeira pergunta é um subsistema da sinalização viária, guarda isso aí porque cai muito na prova, que utiliza linhas, marcações, símbolos e legendas. Primeira pergunta, muito recorrente em prova. Tá? A segunda pergunta é essa que caiu agora. Quais as cores são utilizadas? Amarelo, branco, vermelho, azul e preto. E vamos entender essa simbologia das cores, né? Como eu disse, gente, sinalização é cor, tá certo? Você tem que interpretar pelas cores. Então vamos lá. Quando será utilizada a cor amarela? Em 3 situações. Tá? Primeiro, guarda muito bem isso aqui, tá? Então, quando eu tenho uma pintura, uma linha amarela, tá, no meio da pista, significa que ali ele está separando fluxos opostos, ou seja, de um lado o trânsito sobe e do outro o trânsito desce. Então, é uma mão dupla, ou seja, uma via de sentido duplo. Sentido duplo e mão dupla é a mesma coisa, né? Porque antigamente a gente falava mão única, mão dupla, mão única, mão dupla. A gente ainda fala isso, né? Mão única, mão dupla. Nas provas vocês verão, né, essa expressão, mas o Detran caminha para uma linguagem mais técnica. Então isso aí é uma via de sentido duplo. Então linha amarela separa fluxos opostos, guarda bem isso. Outra coisa, a linha amarela, ela indica locais onde o estacionamento é proibido, claro, em conjunto com uma placa de regulamentação, tá? Então a sinalização horizontal é apenas uma sinalização complementar, mas na hora que você enxergou uma linha amarela no cantinho, você sabe que ali é proibido estacionar e provavelmente, né, haverá uma placa. E a terceira função da cor amarela, gente, quando a prefeitura coloca um quebra-mola na via, a intenção dela é quebrar a mola do seu carro? Não, a prefeitura não quer que você quebre a mola do seu carro, quer apenas que você reduza a velocidade, né? Então a prefeitura quer que você veja o quebra-mola? Claro, ela quer que você veja o quebra-mola e reduza. Então qual que é a melhor cor para que você veja o quebra-mola? Vai pintar o quebra-mola de amarelo. Então a cor amarela na sinalização horizontal tem 3 funções: separar fluxos opostos, indicar os locais onde o estacionamento é proibido e também realçar obstáculos como quebra-mola, tá bem? Então essa é a função da cor amarela na sinalização horizontal. Já a cor branca, né? Se a amarela separa fluxos opostos, a branca separa fluxos no mesmo sentido. Então, quando tem uma linha branca, está todo mundo indo no mesmo sentido. Se está todo mundo indo no mesmo sentido, significa que a via é de mão única. Então, sendo cansativo, mas porque eu sei que isso cai em prova, tá? Linha amarela separa fluxos opostos, via de sentido duplo. Linha branca separa fluxos no mesmo sentido. Então isso significa que é mão única. Muito cuidado com isso, ok, amigo e amiga, né? Bom, outra função da cor branca: se a amarela indica locais onde o estacionamento é proibido, a cor branca indica onde o estacionamento é permitido. Mas toma cuidado também, geralmente quando coloca a cor branca é um permitido, mas tem alguma restrição, tá? Então ninguém anda pintando a cidade de branco à toa, tá certo? Então quando é branco, ali provavelmente, não sempre, que sempre é uma palavra até muito perigosa e você deve correr dela nas provas, né? Eu sempre digo, ó, cuidado com as palavras somente, nunca, apenas, sempre, qualquer. Guardou? Então vou falar devagarzinho, tá? Todas as vezes que você encontrar as palavras somente,
Nunca, apenas, sempre, qualquer. Abra os olhos com essas palavras, tá? Abra os olhos que elas vão te derrubar. Então, corre dessas alternativas, tá bem? Mas voltando à questão aqui. Então, quando você encontra, né, um lugarzinho pintadinho de branco, olha, você vai só certinho do meu carro, colocar o meu automóvel, né? Um carro de pipoca. Então, o lugar certinho de eu colocar meu automóvel, cuidado, tá? Pode ser sim que ali seja para você colocar o seu veículo, porém, haverá uma regulamentação. Então, você estaciona seu veículo, desce e procura que tem uma placa ali regulamentando, né? Nesse caso aqui, regulamentou apenas o ângulo do estacionamento, que você deverá estacionar fazendo um ângulo de 45 graus. Às vezes, a regulamentação é para você pagar. A cor branca será utilizada também para fazer a faixa de pedestre e outra função da cor branca é para fazer os símbolos e as legendas. Então, vai colocar pare. E cor que vai pintar o pare de branco, vai colocar uma inscrição no pavimento, um via direita, vai colocar de branco, tá certo? Então, a cor branca serve para separar fluxos no mesmo sentido, regulamentar os locais, né, onde o estacionamento é permitido, porém com aspas, provavelmente haverá uma regulamentação para você ter que cumprir, fazer a faixa de pedestre e não esquece disso que a gente vai usar essa informação no final dessa explicação aqui, tá bem? Então a cor branca serve para fazer também os símbolos e as legendas, né, ou seja, colocar os sinais na pista. Bom, a cor vermelha tem uma função bem básica aí na sinalização horizontal, que é de fazer a ciclofaixa e a ciclovia, tá? Cuidado aí que tem uma questão muito perigosa sobre isso, porque ciclofaixa é diferente de ciclovia, tá bem? Ciclofaixa é quando você anda num espaço que é reservado para as bicicletas, porém, ela será separada das demais vias por uma pintura. Por isso, uma ciclofaixa não é muito seguro, porque qualquer pessoa pode passar em cima da pintura e ameaçar você, tá bem? Já a ciclovia, não. A ciclovia, tá certo? Ela é separada fisicamente. Guardou bem isso que eu disse? A ciclofaixa é separada por uma marca, tá certo? Por uma marca viária, tá? E a ciclovia é separada fisicamente. Então, quando você está numa ciclovia, você sim estará mais protegido, porque para alguém ameaçar a sua segurança, um automóvel, né, e pensar em invadir o seu espaço, ele vai quebrar a roda dele, tá certo? Tá? Então, a cor vermelha tem essa função, indicar locais, né, que são reservados para ciclistas, ciclovia e ciclofaixa, né? A cor azul tem uma sinalização, um significado simples, né? Que são aquelas áreas especiais, né, para quem tem necessidades especiais e para idosos também, ok? Tá? E a cor vermelha ainda vai ter uma função, só peguei uma carona nesse desenho aqui, que é a cor vermelha, além de fazer, né, a área reservada para ciclovias, né, ela também vai fazer esse símbolo aí do serviço de saúde. E, finalmente, a cor preta. Agora eu vou tirar a sua curiosidade. Bom, pelo menos os meus alunos ficam muito curiosos para saber, né? Bom, o asfalto é preto, então tem sentido você desenhar alguma coisa de preto no asfalto? Não, ninguém ia nem enxergar. Então a cor preta, na verdade, a função dela, ela não tem nenhuma simbologia, tá, gente? Tá? Não significa absolutamente nada a cor preta, mas ela é usada para apagar e para dar um contraste também entre a sinalização e a pavimentação, tá bem? Então vamos imaginar que você está numa via, né? Tipo a Via Verde, aquela que vai, né, para Confins, né? Quando você foi viajar para Confins, você lembra? Você foi lá para Confins, pegar um avião para ir para a Europa, tá certo? Então você passou lá na linha verde. E na linha verde a gente lembra, não sei se você lembra, ela é concreta. Então, se eu tiver que escrever um pare na linha verde, eu vou ter que fazer de branco, porque é assim que a lei determina, né? Devo escrever o pare de branco, como nós vimos lá atrás. Lembra que eu falei? A gente vai precisar dessa informação no final. Então, você vai escrever de branco no concreto, não vai realçar. Então, o que é necessário? Que você dê um fundo preto. Então, o fundo preto vai criar um contraste entre a sinalização, né, e o pavimento. E vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que pintaram aqui, era asfalto, pintou de branco, ficou bonitinho, já ficou realçando, não tem problema nenhum aqui. Mas o trânsito mudou e esse pare não está ajudando mais aqui, porque essa via tem um trânsito mais intenso. Então, por algum motivo, eles não querem mais esse pare aqui. Esse pare tem que sair daqui. Como é que vai fazer? Vai
cavacar, vai tocar enxada ali, cavacar? Não, vai pintar de preto, pronto. Então, para que serve a cor preta? Para apagar, como é o primeiro caso aí, ou para criar o contraste e realçar a sinalização quando a pavimentação, né, o piso for claro, né? E a via que eu estava falando para você, você lembra aquela vez que você foi para a Europa, foi pegar um avião lá em Confins, você não passou na linha verde, né? Então, eu sempre pergunto para os alunos aqui, o que você está enxergando aqui? 2 linhas pretas ou uma linha branca? Todo mundo fala que está enxergando a linha preta. Tá, então o que significa a linha preta? Nada, a linha preta aqui não significa nada, não existe esse sinal 2 linhas pretas, né? Na verdade, o que existe aí é um fundo preto onde foi pintada uma linha branca, né? Porque a linha branca tem sim um significado, ok? Então a linha branca, no caso aí, está indicando que o trânsito é no mesmo sentido e por ela ser seccionada, você pode mudar de faixa, pode fazer a transposição de faixa, tá bem? Então nós terminamos por aqui, né, a segunda parte da nossa prova, a parte de sinalização. Espero que eu tenha contribuído com vocês e em breve eu estarei colocando aqui para vocês o vídeo com a terceira parte, que é uma parte muito boa para você fazer ponto, tá bem, amigos? Que é a parte mista, que eu chamo de mista. Por quê? Porque nós vamos fazer 10 questões sobre direção defensiva, primeiros socorros e meio ambiente, tá certo? E já aproveito também, como mecânica, né, vem 2 questões, aí nós vamos fazer a quarta parte também junto, que é a parte de mecânica, ok? Então, um grande abraço para vocês, se inscreva no canal aí, né, ajuda a gente, né, coloca o sininho também, porque em breve eu estarei colocando o restante da prova para vocês. Então, um grande abraço, até mais!